não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Da imagem do mundo medieval, que, no meu entender, é o tema mais importante assim, em escala mundial, sobretudo num momento em que as ciências físicas entram de novo numa crise de fundamentos. Já tiveram uma crise de fundamento no começo do século XX, tem outra agora, em que tudo pode ser recolocado em discussão, inclusive aquelas crenças que pareciam as mais solidamente assentadas e inabaláveis. Então, um ponto importante é que durante a Idade Média a imagem do universo físico não tinha a autonomia que tem hoje. Ela era, como disse, um sistema cosmológico e não cosmográfico. Ademais, o uso extenso e intenso da linguagem simbólica pode tornar as coisas difíceis para o intérprete moderno, que vai procurar sempre ali um correspondente do que seria a imagem atual da coisa, quer dizer, uma imagem baseada na autonomia do mundo físico. Essa autonomia, ela é por si mesma uma figura de linguagem, quer dizer, quando Newton, Galileu e outros criam a ideia das sensações primárias e secundárias, quer dizer, das características primárias e secundárias dos objetos físicos, acreditando que os primários, e portanto que têm uma realidade objetiva em si mesmos, são aqueles que podem ser mensurados, e o resto, tudo que depende da percepção humana é subjetivo. Então significa que o mundo fica dividido em duas coisas. De um lado, um imenso sistema de objetos materiais, que em princípio não significam coisa nenhuma para o ser humano, e do outro lado, o mundo do significado, que é o mundo humano puramente subjetivo. Esquecendo que o próprio conjunto das ciências faz parte do mundo humano, ele é uma criação humana, não é outra coisa. Então, vamos dizer, a conexão entre o homem e a realidade se torna uma coisa totalmente evanescente, ao ponto que se tenta buscar uma solução reduzindo uma coisa a outra. Quer dizer, se você puder reduzir o universo humano do significado, da linguagem, do símbolo, etc., etc., a algum dado do mundo externo, então ficaria resolvido o problema e esse dualismo estaria superado. Acontece que esta operação ela é francamente impossível. Você imagina se, para que admitíssemos essa possibilidade, seria necessário que você pudesse explicar, por exemplo, as obras de Shakespeare a partir de uma combinatória de elementos químicos ou do movimento de partículas subatômicas, assim. E evidentemente entre uma coisa e outra há um abismo absolutamente intransponível. Então, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, o ser humano era visto como um componente do universo. Ele não estava desligado, ele não era uma parte separada. Né? Em grande parte, esta ilusão moderna, essa divisão moderna, ela nasce com a ideia de fazer do ser humano um observador fora do universo. Né? Quer dizer, buscar a famosa busca cartesiana da certeza, faz com que o eu seja, vamos dizer, uma substância por si mesmo. O eu pensante é uma substância por si mesmo que não depende em nada do universo exterior e que pode, portanto, observá-lo desde fora. O que é uma coisa que evidentemente nunca acontece. Né? Mais tarde, vamos dizer, certas reações contra este substancialismo do eu tomaram um rumo ainda pior na medida em que começaram a negar a existência do eu, como faz David Hume, ou como fazem inúmeras correntes que pretendem dar explicações externas para a existência do eu. Por exemplo, você tem um eu porque as pessoas te chamam pelo mesmo nome e você se acostuma.
né, vários antropólogos chegaram a dizer isso, o que é uma coisa inteiramente absurda, porque se eu não tenho eu nenhum, como é que eu vou saber que o nome é o meu? Como é que eu vou me reconhecer várias vezes só porque repetir o mesmo nome? Como é que eu vou saber que é comigo? O que é esse migo? Né? Se só tem de um lado o meu corpo e do outro lado um nome, que não tem nada que conecta uma coisa com a outra, então teria que o eu teria que se impregnar no indivíduo pela força do hábito. Mas como adquirir um hábito sem você ter um eu? Quem vai adquirir o hábito? Né? Então a coisa entra num círculo vicioso. Então, existem muitos elementos na cosmovisão antiga e medieval que são absolutamente preciosos, que nunca foram explorados, porque nunca se fez a seguinte triagem. Se você tem uma cosmovisão simbólica, o que é um símbolo? Um símbolo, dizia Suzanne Langer, é uma matriz de intelecções. Um símbolo não corresponde, vamos dizer, a um significado preciso e determinado, como palavras no dicionário, porque ele corresponde, vamos dizer, a uma série de círculos de significado possíveis. E desses significados possíveis, alguns correspondem a um plano de realidade e outros a outro plano de realidade. Seria preciso descascar isso aí e fazer todas as classificações corretinhas. Não é isso? Então, por exemplo, a ideia das esferas planetárias como não apenas círculos que demarcam o movimento dos astros em torno da Terra, mas como escalas numa ascensão espiritual, ou como escalas na ascensão da alma depois da morte. Essas duas coisas estão ali misturadas. Tá certo? Cosmografia medieval é as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? E o número de descrições que existe, por exemplo, da ascensão das almas por esses vários círculos é muito grande. Então, se você tomar aquilo apenas como um desenho físico dos céus, você está amputando metade. Seria preciso ver essas duas coisas juntas e daí de dentro dela, de dentro desse complexo, discernir o que é cosmografia, o que é cosmologia, ou até antropologia. Isso nunca foi, sinceramente, nunca foi feito. Mesmo as pessoas que estudam isso em profundidade não fazem essa distinção. Por exemplo, esse livro, no mais um livro admirável do C.S. Lewis, A Imagem Descartada, né, ele procura as fontes antigas da cosmologia medieval e vai mostrando então que praticamente tudo que os medievais conceberam em matéria de cosmologia já estava dado na antiguidade, com fontes que dificilmente nós chamaríamos de científicas. Então, você tem um monte de poemas épicos que eles usam, dramas, peças teatrais, etc., mitos. Tudo isso vem ali misturado com, vamos dizer, o desenho cosmográfico. Então, se nós colocarmos a pergunta mas essa concepção, ela é verdadeira ou falsa? Eu digo, bom, você não pode responder esta pergunta, como já explicava Aristóteles no livro da Interpretação. Antes de você saber se uma coisa é verdadeira ou não, você precisa discernir os vários níveis de significado que ela pode ter, os vários níveis de predicação que ela pode ter. Se eles estão todos misturados, fundidos de alguma maneira, é preciso você separá-los cuidadosamente e ver que uma coisa que num sentido não é verdadeira pode ser verdadeira em outro sentido. Verdadeira no sentido factual. Por exemplo, uma coisa que me chama a atenção é a ideia das ascensões ao céu, né? Quer dizer, ou uma subida iniciática, ou uma subida miraculosa, como a de Elias, ou a simples subida da alma depois da morte. Se você for ver na concepção cosmográfica moderna, a ideia de subir aos céus não faz o menor sentido, porque você não tem um chão, você não tem um centro, então subir ou descer vai dar na mesma. Tá certo? Mas como é possível que nas experiências de quase morte as pessoas tenham nitidamente a experiência da subida e se vejam no chão? É verdade que dos relatos que nós temos, os relatos que são comprovados, estou excluindo, né, todos os relatos que possam ser postos em dúvida, por exemplo, o relato de experiências celestes, o negro que subiu ao céu e conversou com Jesus Cristo, etc. Bom, ele pode estar enganado em tudo isso. Porém, quando nesta subida o indivíduo vê dados do mundo sensível,
que ele não poderia ter visto desde o ponto de vista onde estava o seu corpo. Então, esses relatos eu considero os mais fidedignos e podemos nos basear neles. É verdade que nesse relato ninguém passa sequer da esfera lunar, eles só sobem um pouquinho dentro da atmosfera. Mas a experiência da subida está ali mais do que documentada. Quer dizer, a mulher que vê o teto do edifício onde ela está, onde o corpo dela está deitado, morto, né? E vê o que as pessoas estão fazendo nos compartimentos vizinhos, vê o que se passa na rua. Bom, então esta experiência da subida, ela realmente existe, né? Então, se existe uma subida até, vamos dizer, uma certa parte da atmosfera, bom, não temos relato de subidas que foram além disso, pelo menos não temos relato muito meticuloso. Mas a ideia das esferas começa a fazer algum sentido. Quer dizer, se as esferas não podem ser desenhadas geocentricamente como eles faziam na época, o fato é que essa experiência da subida ela é essencialmente geocêntrica. Então isso quer dizer que se você olhar com um telescópio, você vai ver as coisas de uma outra maneira, e você talvez chegue a uma conclusão heliocêntrica. Porém, do ponto de vista da ascensão, o que continua vigorando é o geocentrismo. Na medida em que essas experiências se comprovam com todos os critérios científicos, então muito bem, então algo dessa cosmovisão medieval já surge para nós como uma representação verdadeira da experiência. Pior ainda é que o problema geocêntrico ou heliocêntrico, ele dentro do ponto de vista da cosmologia medieval, ele não existe, por um motivo muito simples, que é o que eu vou ler aqui para vocês, que está aqui no livro do C.S. Lewis. Como Dante disse mais claramente do que qualquer outra pessoa, a ordem espacial é o oposto da ordem espiritual. E o cosmo material espelha, portanto, inverte a realidade, de modo que aquilo que é verdadeiramente a periferia parece ser o centro. Este elemento aqui, isso está presente em toda a cosmologia medieval. Então, você chamá-la de geocêntrica ou heliocêntrica não faz o menor sentido. É simplesmente, vamos dizer, o papel não admite, ou pelo menos na época não admitia, um modo de representação que permita projetar graficamente esta inversão. Então, quando Dante diz o céu visível, por exemplo, o céu físico, ele é a inversão da realidade, então o que ele está dizendo? A Terra não está no centro, a Terra está na periferia, embora ela nos pareça no centro. Então, este problema, mas essa tensão entre geocentrismo e heliocentrismo, ou qualquer outro centrismo possível, já estava dado na cosmologia medieval. Agora, se tiramos dela essa tensão dialética, tiramos dela esse aspecto gnoseológico que ela tem, quer dizer, ela expressa um modo, está tentando expressar um modo de conhecimento humano, e sobra dela somente o desenho visível, bom, daí começa a discussão de geocentrismo e heliocentrismo, que aliás até hoje não acabou. Tá certo? Mas é claro que o essencial da coisa aí se perde totalmente. O fato de que, vamos dizer, a própria intelectualidade católica tenha perdido isso de vista durante séculos, e note bem, o próprio C.S. Lewis não trata essa cosmologia medieval como verdadeira, apenas como uma representação estética. Tá certo? Mas isso aí contradiz a própria noção, vamos dizer, da unidade dos transcendentais, o bom, o belo e o verdadeiro, tá certo? Que era praticamente um dogma na Idade Média. E então significa que todo este universo de representação que contém tantas verdades profundas sobre a posição do homem no cosmos se perdeu completamente. E quando você vê, por exemplo, esse pessoal islâmico que trouxe esse debate de volta para o Ocidente, no livro do Titus Burckhardt sobre a alquimia, ele diz que o heliocentrismo era uma verdade
esotérica que foi repentinamente popularizada, causando então um trauma. Eu digo, mas eu não tenho como negar isso aqui. Quer dizer, se em Dante estava tão claramente explicada essa tensão entre, vamos dizer, a aparência visível e a verdadeira ordem das coisas, tá certo? Então, é claro que quando você faz uma dessas duas visões tensionais se impor como realidade única, suprimindo a outra, tá certo? Então você realmente inverteu a visão do mundo. Mas não é que você inverteu, você amputou metade, tá certo? E suprimiu a outra metade. Mas a outra metade continua existindo, não apenas como concepção cultural, mas como realidade, tal como se vê nessas experiências da ascensão da alma nos estados de quase morte. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu não encontrei em toda a bibliografia que eu consultei a esse respeito, e olha que eu estou lendo coisas sobre isso, vai fazer mais de 30 anos, eu não encontrei ninguém que discutisse a coisa sob este ponto de vista. Mesmo aqueles que tentam restaurar essa cosmovisão como um conhecimento esotérico, eles não entram na questão da veracidade factual, positiva, material daquela visão. Mas eu acho que isso é o que nós temos de fazer agora. Fala, peraí, nós negamos uma concepção que nós não entendíamos realmente em todos os seus detalhes. Não é isso? Então, seria preciso pegar, vamos dizer, em todas as tradições místicas do mundo, todos os relatos de ascensão. Por exemplo, existe o famoso voo de Maomé, a ascensão de Elias, etc. São milhares de relatos, assim, e conferi-los com os relatos de experiência de quase morte, porque aí você tem uma identidade de estruturas muito nítida. E isso está expressando, vamos dizer, não apenas, vamos dizer, um simbolismo, um conhecimento esotérico. A alma desses indivíduos que morrem, que tem a experiência de quase morte, ela sobe não simbolicamente, ela sobe fisicamente. A visão que ela tem, não estão vendo símbolos, não estão vendo mistérios esotéricos, estão vendo coisas, pessoas, a rua, o edifício, etc, etc. Então, você vê que em tudo isso pode ter havido um engano monstruoso. Esse engano monstruoso, ele se consolida pelo fato de que a imposição da nova ciência, a partir do século XVI e XVII, se deu em grande parte mediante, a falsificação da história, a falsificação das biografias e uma investida de propaganda, de uma virulência fora do comum. Quer dizer, era importante derrubar as concepções da igreja, e nisso as pessoas empenharam o melhor de si. Então é claro que com isso embolaram o meio de campo, e nós tivemos que esperar 3 ou 4 séculos para que os fatos começassem a aparecer. Se você vê, por exemplo, as obras de Newton, você vê claramente que a cosmografia de Newton é parte de uma cosmologia que, por sua vez, é parte de uma teologia, exatamente como a concepção medieval. Só que o que fizeram com Newton? Separaram só aquela parte da lei da gravitação universal e estudaram como se fosse a única coisa importante, e o resto varrer para baixo do pano. E o fato é o seguinte, hoje nós temos que confessar, nós não entendemos Newton. Ninguém entendeu. Entendeu um Newton pré-fabricado, um Newton recortado à medida da mentalidade que se desejava impor. Mas quando você vê hoje, pelo outro dia saiu no World Net Daily, um indivíduo especulando sobre profecias que Newton fez sobre esta época que nós estamos vivendo. Não é isso? E digo, bom, a lei da gravitação universal era um elemento dentro de uma cosmovisão que implicava, cujo objetivo final era justamente a interpretação da profecia. Não é isso? E é muito engraçado quando alguns historiadores começam a estudar esse aspecto de Newton como se fosse apenas uma curiosidade, né? Como se
o verdadeiro Newton fosse só o da lei da gravidade. E o resto fosse uma curiosidade, uma esquisitice dele, etc. Sim, sim. Só que essa esquisitice ele dedicou toda a vida. E ele insistia muito claramente na conexão entre a lei da gravidade e o resto que ele estava fazendo. Portanto, o fato é que a interpretação do pensamento de Newton foi totalmente mutilada e deformada. E hoje nós temos que voltar lá e começar a ler tudo de novo, tá certo? Para ver se chegamos a entender o que ele estava querendo dizer. Então, nos séculos seguintes, esta ideia, vamos dizer, de que a natureza é como se fosse uma máquina regida por leis totalmente mecânicas, ela acabou sendo totalmente impugnada quando veio o relativismo e a física quântica. Isso acabou. Porém, é esta imagem que ainda prevalece na fantasia, na mente das pessoas. As pessoas acreditam que tudo aquilo que não é material e mensurável só existe na mente humana. Eu digo, bom, e onde está esse raio da mente humana? Quer dizer, a mente humana opera com significantes que são inespaciais. Você não pode localizar onde está propriamente o pensamento. Não é isso? Onde está o significado das coisas. Mas o sujeito pensante ele está em algum lugar. E, sob muitos aspectos, o pensamento é condicionado pela sua condição espacial. Não é isso? Aquela famosa experiência do Alain, você abre a boca como quem vai falar A e tenta pensar o som de I. Não sai, simplesmente não sai. Então você vê que o seu pensamento está condicionado por uma simples postura física. Então, a conexão entre o pensamento e o corpo também aparece aí como um problema que nessa perspectiva é absolutamente insolúvel, porque embora as pessoas a todo momento proclamem que o cartesianismo está superado, elas continuam pensando pensamento e corpo como se fossem duas substâncias. Quer dizer, não são capazes de entender a simples distinção aristotélica entre matéria e forma. Quando Aristóteles diz que a alma é Aristóteles e toda uma tradição escolástica diz que a alma é a forma do corpo, isso quer dizer, a forma da coisa não existe independente da coisa. Nem a coisa independentemente da sua forma. Portanto, você perguntar a relação entre mente e corpo, que é um problema que atormenta filósofos há 3 ou 4 séculos, até hoje atormenta. Se você pensar bem, essa questão não faz o menor sentido, porque é você perguntar qual é a relação entre o elefante e a forma de elefante, como se fossem coisas que existem separadamente, quando evidentemente não existem. Então, esta ideia, vamos dizer, da síntese indissolúvel de alma e corpo, ela desapareceu. E sobra então um pseudo-problema, que é a relação entre duas substâncias das quais nenhuma existe, se você pensar bem. Então, a perda do senso das formas implica também, vamos dizer, uma incompreensão terrível de toda a cultura de séculos atrás. E, evidentemente, a ideia perdida, aí temos que raciocinar como o Dr. Freud, quer dizer, uma ideia que é reprimida, ela reaparece sob forma deformada ou caricatural. Você vê que a ideia do senso da forma voltou muito no tempo da nova era, por exemplo, com o negócio das pirâmides, é o poder das formas, etc. Você coloca lá uma gilete embaixo da pirâmide e a gilete conserva o seu corte para sempre. Então isso aí seria o poder da forma. Então é claro que isso é uma maneira grosseira e caricatural de colocar as coisas, mas você pode entender facilmente a indissolubilidade da matéria e forma quando você ouve uma música, por exemplo. Se você não tivesse um corpo, a música não acertaria você, não chegaria a você. Mas se a música não tivesse uma forma, você também não a ouviria como música. As frases musicais seriam todas absolutamente incompreensíveis e todos seríamos como se sofrêssemos de surdez tonal. Nós não reconheceríamos uma frase melódica. Tá certo?
Portanto, é só você ouvir uma música, você percebe que ela é indissoluvelmente matéria e forma. Elas são ondas que vêm através do ar, tá certo? Mas que obedecem a uma certa forma e que você só as reconhece por causa da forma. Aliás, qualquer ruído tem uma forma, né? Por exemplo, o ruído de uma pedra caindo na água, tá certo? É diferente de uma galinha cacarejando. Como é que você sabe disso? É por causa da matéria? Não, é por causa da forma. Quer dizer, os elementos são ondas sonoras nos dois casos. Não é isso? Mas elas se ordenam internamente de uma certa maneira, num dos casos, e de uma outra maneira no outro caso. Então, essa perda do senso das formas, ela já equivale imediatamente a uma baixa de QI absolutamente extraordinária. Porque, quer dizer, 100% da inteligência consiste em reconhecimento de formas. Não é isso? Formas não só dos objetos físicos, mas formas de relações inespaciais. O que é uma equação se não uma forma? Uma forma que é preenchida não por elementos materiais, tá certo? Mas por uma outra forma que se chama quantidade. Quer dizer, uma forma das formas. Tá certo? E daí você vai ter os vários graus de abstração, onde primeiro você capta, vamos dizer, a distinção, não diferença, não separação, né, entre um objeto e a sua forma. Por que você pode captar essa diferença? Porque, por exemplo, você vê um gato. Como é que você capta a forma do gato separadamente do gato? Você pode fazer isso porque quando você se recorda do gato, você não está criando com a sua mente um gato de carne e osso. Né? Você está criando apenas a forma. Essa forma, ela só existe na sua mente. Tá certo? Na hora que você pensa separadamente do gato, ela existe na sua mente. Mas no gato ela existe junto com o gato. Então nós fazemos essa operação de abstração, que é separar uma coisa da outra. Mas isso é só o primeiro grau de abstração. Em seguida você pode pegar várias formas e captar a forma comum entre todas elas. É isso que faz a lógica. Você pega vários esquemas pensáveis e os articula num sistema mais abrangente. Por exemplo, os vários tipos de silogismo. O que são vários tipos de silogismo? São várias conexões possíveis entre premissa e consequência. Não é isso? Vários modos de conexão. Né? Quando você faz... quando você vê o I Ching, né? O I Ching são aqueles tracinhos, tracinho contínuo, tracinho cortado. A combinação dá 64. E segundo Aristóteles, as formas do silogismo também são 64, das quais 18 são válidas. Mas as outras não deixam de existir por isso. Tá certo? Mas você vê que coincidência, quer dizer que Aristóteles estava raciocinando sobre proposições, modos de articular proposições. E o autor do I Ching, seja ele lá quem for, né, ele estava articulando várias formas de relação entre a categoria da ação e a categoria da paixão. Quem fala o Yang é ativo, o Yin é passivo, está falando da categoria lógica, ação e paixão. E os dois chegam ao mesmo resultado. Tá certo? Então, você vê que o senso das formas que essa gente tinha era apuradíssimo. E hoje em dia, quando você vê, quer dizer, a dificuldade que até historiadores categorizados têm para distinguir entre vamos dizer, a referência material da cosmografia medieval e a sua forma, a lógica da sua forma, algo parece que se perdeu. Não é isso? E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.